Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia do Rio tenta encontrar o assassino do agente da Força Nacional que veio de Alagoas e foi morto ontem à noite na porta da casa onde estava hospedado. Em Aracaju, 7 homens morrem em confronto com a polícia numa operação contra uma quadrilha especializada em tráfico e roubo. Os atrasos e cancelamentos nos voos em Guarulhos por conta da chuva de ontem. E ainda a expectativa de vida do brasileiro aumentou, mas ainda está abaixo do nível pré-pandemia. Quarta-feira, dia 29 de novembro, agora no Brasil TV. Um agente da Força Nacional foi assassinado ontem na zona oeste do Rio de Janeiro. O PM, que é de Alagoas, estava de folga quando ouviu tiros do lado de fora da casa em que estava hospedado. Quando saiu para checar, foi atingido por um homem que fugia depois de ter baleado a companheira. 2 crimes na sequência, um deles registrado por essa câmera de segurança. O homem passa correndo e atira 2 vezes contra o policial. Na fuga, o criminoso ainda escorrega. O policial militar atingido é o soldado Edmar Felipe Alves dos Santos, de 36 anos. Ele é do estado de Alagoas e estava no Rio desde outubro, trabalhando com o reforço de segurança da Força Nacional. Edmar Felipe Alves dos Santos estava morando aqui nessa casa com os colegas na rua Mário Barbedo, em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. Ele foi atingido bem em frente a esse portão. Na fuga, o homem que atirou ainda fez um outro disparo que atingiu o vidro da frente desse carro. Por sorte, não tinha ninguém lá dentro. Vizinhos ouviram os disparos e toda a movimentação foi registrada por aquela câmera de segurança. Tem um tiro forte, eu achei que era na casa do vizinho ali, que o tiro foi na sala, rapaz, entendeu? Aí eu olhei, não vi nada, ficou um silêncio, aí daqui a pouco tem 3 ou 4 tiros. Aí a gente correu aqui pra fora, né? Geralmente alguém foi dar aquele silêncio, né? Aí eu olhei nas câmeras e eu vi. O cara saiu correndo dali, escorregou, caiu aqui, entendeu? E foi embora. Ele botou a cara ali, o cara deu um tiro nele, na cara dele, entendeu? O suspeito, identificado como Eduardo Santa Rita Carvalho, de 24 anos, fugia depois de cometer outro crime, tentativa de feminicídio por atirar na companheira. Ela foi levada para o hospital em estado grave. O corpo do PM está no Instituto Médico Legal. Um colega de Edmar, que preferiu não gravar entrevista, contou que ele já tinha sinalizado que queria voltar para Alagoas, com saudades da filha de 2 anos e da esposa, e que estava com passagem comprada para o mês que vem. Esse foi o segundo incidente envolvendo policiais da Força Nacional nessa terça-feira. Mais cedo, 2 agentes entraram por engano no complexo do Chapadão, em Costa Barros, e tiveram as armas roubadas por traficantes. Segundo os policiais de Alagoas e do Acre, eles estavam em uma viatura descaracterizada e seguiam orientações de um aplicativo de navegação. As armas foram recuperadas por PMs do batalhão de Irajá no início da noite. A Força Nacional é formada por policiais militares, civis e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. E é empregada quando há necessidade de pronta resposta de segurança em alguma região do país. Desde 16 de outubro, agentes estão no Rio reforçando o policiamento em estradas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que lamenta profundamente a morte do policial militar Edmar dos Santos e que a Força Nacional tem prestado todo apoio relacionado a essa fatalidade. O policial civil do Rio, a Polícia Civil, na verdade, do Rio, disse que faz diligências para esclarecer todos os fatos. Sobre a mulher que foi baleada pelo homem que matou o policial, a direção do Hospital Estadual Carlos Chagas disse que não pode divulgar o estado de saúde dos pacientes sem autorização das famílias. No interior de Sergipe, 7 homens morreram numa operação da polícia contra uma associação criminosa especializada em homicídios, tráfico de drogas e assaltos. 2 bandidos foram presos. A operação começou na madrugada desta quarta-feira. Foram cumpridos 2 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. Um deles contra um presidiário do Complexo Penitenciário Manuel Carvalho Neto, suspeito de ser líder do grupo e que responde pelo roubo seguido de morte que teria vitimado o policial militar Nabal Gomes Menezes, na zona rural de Tomar do Jeru, há 8 anos. Na cela do suspeito,
foram encontrados celulares e uma arma branca. A investigação da polícia mostra forte indício de que um homicídio consumado e outros 5 tentados, ocorridos entre os meses de agosto e novembro deste ano em Cristinápolis, tenham sido praticados por causa da disputa pelo controle de pontos de venda de entorpecente e do comando da facção dele. Ainda de acordo com a polícia, os trabalhos tiveram início a partir de uma denúncia anônima, que apontava o presidiário como líder de um grupo envolvido em crimes de tráfico de drogas e homicídios ocorridos no município de Tomar do Jeru, com origem na Barra dos Coqueiros. As polícias, na verdade, do Paraná, fizeram uma mega operação contra o tráfico de drogas. A mega operação contra o tráfico de drogas mobilizou mais de 500 policiais civis, militares e penais que cumpriram 159 mandados em 10 cidades do Paraná. 69 investigados foram presos com mandados de prisão temporária e 8 em flagrante. As imagens do alto do helicóptero da polícia mostram os policiais chegando nas casas dos investigados em Palmas, no sudoeste do estado. Segundo a polícia, daqui os integrantes de facções criminosas comandavam o tráfico de drogas na região. 3 deles, que eram alvos da operação, entraram em confronto com a polícia e foram mortos. De acordo com as investigações, a droga era distribuída principalmente em Palmas, Pato Branco e em Francisco Beltrão, também no sudoeste do estado. E esse tráfico vinha gerando mais violência. A polícia afirma que os investigados também estavam envolvidos em roubos e homicídios. As investigações mostraram que traficantes, mesmo depois de presos, continuavam liderando o tráfico de drogas aqui na região sudoeste do estado. De acordo com a polícia, eles contavam com a ação externa de outros integrantes da organização criminosa. Em entrevista coletiva em Palmas, o secretário de Segurança Pública do Paraná afirmou que os presos usavam celulares dentro dos presídios para se comunicar com a organização criminosa. Os presos devem responder por organização criminosa e tráfico de drogas. Agora um alerta contra golpes. É só abrir um CNPJ que os dados do mais novo empresário caem nas mãos de qualquer pessoa. Isso porque as informações se tornam públicas e vão parar em canais oficiais do governo. Mas essa consulta também pode ser feita por criminosos. A Bárbara recebeu um e-mail dizendo que um cliente havia registrado reclamação no Procon sobre o serviço prestado por ela. Fui clicar onde tinha uma mensagem, detalhes da reclamação, tinha um número com um código, aí eu cliquei lá e não aparecia nada. O e-mail era um golpe. A Bárbara é manicure, tem CNPJ e foi buscar informações na Casa do Empreendedor de Bauru. E ela não foi a primeira. No site da Casa do Empreendedor já tem alerta para os microempreendedores ficarem atentos. Nós temos recebido muita procura de pessoas que recebem e-mail de associações, de Procon, boletos, porque ela acessou um site para fazer algum serviço relacionado ao empreendedor, né? Declaração, baixa de CNPJ e no final gera um boleto. Então, todo esse serviço existe no portal do empreendedor sem custo nenhum, ele é gratuito. Tem que prestar atenção para entrar no site correto. Os criminosos também estão usando o nome do Sebrae e da Receita Federal para aplicar outro tipo de golpe. Eles costumam criar sites falsos para enganar as pessoas. Enviam e-mails com cobranças indevidas e usam as informações pessoais para aplicar fraudes. A Daniele é consultora de negócios do Sebrae de Bauru e diz que muitas pessoas têm procurado o órgão nos últimos meses para buscar orientações. Tem algumas dicas citadas por ela que ajudam a identificar a ação dos criminosos. Quando o MEI ele abre, existem algumas entidades associativas que enviam essas correspondências dizendo que ele tem que pagar a taxa para se associar. Geralmente nessas cartas, nessas correspondências de cobrança, vai estar escrito assim, é facultativo. Quer dizer que é opcional, ele pode se associar ou não. Se você for lá no Google, por exemplo, e colocar microempreendedor, vai ter muita palavra-chave, muitos domínios que não são oficiais. O canal oficial é .gov.br/MEI e sempre no aplicativo você verificar se aquela aplicação, se aquele aplicativo é do governo federal, estadual, municipal.
A polícia está investigando um ataque a um ônibus em Cotia, na Grande São Paulo. A câmera de segurança do veículo registrou tudo. O caso foi no fim da noite de sábado. As imagens mostram 2 criminosos subindo no ônibus, espalhando gasolina e colocando fogo em seguida. O motorista precisou de atendimento médico e foi levado para o hospital de Cotia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar recebeu um chamado de ataques a ônibus em represália à morte de 2 bandidos durante um assalto a um PM no dia anterior. Um temporal causou estragos em Taquaruçu, no Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com o Paraguai. A cidade é a mesma atingida por um tornado na semana passada. Oi, Marcele, tudo bem? Olha, os meteorologistas dizem que os ventos chegaram a cerca de 90 km por hora nessa região de Taquaruçu, que fica aqui no sul do estado. Por causa disso, a concessionária de energia elétrica informou que 7 postes foram derrubados, parte da energia elétrica foi cortada na cidade, mas já restabelecida nessa quarta-feira. Durante esse temporal, também foram registrados mais de 2.400 raios. Lembrando que na semana passada, na mesma cidade, em Taquaruçu, os moradores registraram a passagem de um tornado. Na ocasião, algumas propriedades que ficam na zona rural foram destelhadas aí por causa da força do vento, mas ninguém ficou ferido. É importante reforçar que os meteorologistas alertam que ainda existe a possibilidade de temporais com ventos acima de 70 km por hora em toda a região sul de Mato Grosso do Sul, isso nos próximos dias. De Ponta Porã, Martim Andrada para o Brasil TV. O dia de hoje foi de transtornos para passageiros no aeroporto de Guarulhos. As fortes chuvas de ontem à noite causaram atrasos e cancelamentos de voos. E aí veio aquele efeito cascata. Dezenas de pessoas aguardavam até o fim da manhã para conseguir viajar. Mais de 30 horas de espera. 4 atendentes para atender uma fila de centenas de pessoas. Fila de prioridade tem mais de 200 pessoas. A fila normal, ela dá voltas, ela vai até no outro terminal. Uma vergonha. Foi assim que começou a noite de ontem para centenas de passageiros que tentavam embarcar no aeroporto de Guarulhos. 2h38 da manhã, não conseguimos embarcar para Fortaleza. Caos. Por causa das fortes chuvas, voos foram cancelados e adiados. Até aí, compreensível. Teve um problema de atraso devido às chuvas, isso a gente entende. Mas o que acontece é, chegando no aeroporto, não tinha escada para a gente descer, a gente teve que descer na chuva. A gente está aqui desde ontem, sem voucher, sem absolutamente nada e sem nenhum respaldo e, principalmente, sem nenhuma informação do que vai ser feito. A gente está na fila quase 12 horas. Mas todos esses passageiros se indignaram pela forma como a situação foi conduzida pela companhia aérea. A companhia não tinha ninguém para dar informação. A gente ficou nesse aeroporto do tamanho do mundo. Quando nós fomos encontrar alguma coisa, foi uma fila gigantesca, desumana. Estava bem caótico. Essa 1 hora virou 2, aí até que o voo foi cancelado. Não tinha um funcionário, começou a acumular mala. Foi batendo uma mala na outra, começou a quebrar todas as malas. Não teve alimentação, não teve banho? Nada, até agora nada. É um total desleixo por parte da empresa, né? Agora são 9h45 da manhã, a gente conversou com algumas pessoas que estão aqui desde ontem à noite, por volta de 10 horas da noite. Ó, tem gente em cadeira de rodas por aqui, a fila ainda está lotada, muita gente tentando voltar para casa, pessoas que passaram a noite toda no aeroporto e o pessoal está se virando como pode para descansar. Tem gente que pegou até cadeira para sentar na fila para dar aquela aliviada. Chegamos aqui, eles fizeram o maior descaso com a gente. Ficavam mandando a gente de uma fila para outra. Nós mudamos de fila 3 vezes. Eu tenho um desgaste nos meus pés, não estou conseguindo mais ficar em pé. Quem pegar e me ver que a minha pressão está baixíssima. Além do cansaço e da vontade de voltar para casa, ainda tem o prejuízo financeiro. Que hora você vai chegar em casa? A gente está indo de férias, ou seja, a diária de hoje a gente já perdeu. Prejuízo? Prejuízo. Reembolsar? Então, né? Mas e aí, o que fazer nesses casos? A empresa ela tem que dar todo o suporte ao seu passageiro, ao consumidor. É um risco da empresa e ela tem que suportar isso quando ocorre atraso ou cancelamento do voo. Então, em decorrência do mau tempo, a empresa não pode justificar, olha, eu atrasei, eu cancelei o voo e a culpa é do tempo. Não, a empresa tem responsabilidade, ela tem que colocar o número de funcionários para atender os consumidores e também dar toda a assistência material que eles têm direito.
O especialista em direito do consumidor reforça que ainda não existe uma legislação que autoriza o consumidor a cancelar hotéis e passagens por causa do mau tempo. Mas que, em caso de atrasos, as companhias aéreas e as empresas de ônibus são obrigadas a oferecer outras opções de horário de viagem, hotel e alimentação. E o consumidor ainda tem outros direitos e alternativas. Restituição do valor pago, né, no caso das passagens, e bem como numa eventual desleixo das empresas aéreas em não prestar essa assistência material ao consumidor, ele pode sim fazer a sua reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor e pode buscar também a tutela judicial, que aí, naqueles voos que atrasam mais de 4 horas, ele terá direito à indenização por dano moral. Gente, mesmo assim, com todos esses problemas, viajar de avião está mais caro. As passagens aéreas tiveram um aumento de quase 24%. Por isso, quem quer visitar parentes ou simplesmente fazer turismo neste fim de ano está recorrendo às viagens de ônibus. Milena acabou de chegar de Salvador. Foi uma semana turistando na capital baiana. E lá, ela gastou mais dinheiro porque economizou nas passagens. Foi e voltou de ônibus. O preço da passagem de avião estava absurdamente mais cara. Uma diferença, assim, de passagem para ir para a Europa. Quanto? Estava R$ 2.500 e de volta. E para ir de ônibus ficava R$ 300. Compensou demais, porque foi uma viagem que eu resolvi fazer de última hora. Se eu fosse comprar a passagem de avião, eu teria um custo altíssimo, inclusive com os custos da viagem, né? Se eu fosse juntar tudo, ia sair um valor que para mim naquele momento não fazia sentido. Então, ir de ônibus viabilizou a minha viagem, na verdade. Ela prefere o avião porque a viagem é mais rápida. Mesmo assim, comprou novas passagens de ônibus. Vai para Salvador de novo, agora no Réveillon. Ainda vale fazer a pesquisa de preço pela internet, mas no geral mesmo, tá difícil encontrar passagem de avião mais em conta e é por isso que o ônibus continua firme na parada. De acordo com o IBGE, o preço da passagem de avião subiu no mês de outubro agora 23,70% se a gente comparar com o mês de setembro. E tem um detalhe importante, quanto mais perto da viagem, mais caro fica o voo. Foi o que aconteceu com Priscila. Ela veio para o Recife e vai voltar para São Luís do Maranhão de ônibus. Achou as passagens caríssimas. Fui procurar a passagem de avião de ida e volta, dava por 1.400 e pouco. Quanto ficou de ônibus? 370, R$800 de ida e volta, né, bem dizer. Mas você vai enfrentar 22 horas, né? Vai enfrentar 22 horas de viagem. Fora o para-para, que para comer, fica mais cansativo ainda. Mas valeu a pena, ficou mais em conta para você, né? Com certeza, ficou muito mais em conta. O movimento no TIP ainda não é o esperado, não. Mas de acordo com a administração do terminal, a expectativa para o mês que vem é de 84.800 embarques e desembarques. Este ano, o TIP registrou até o dia 23 deste mês 604 mil chegadas e partidas. E novembro ainda nem terminou. O número já está perto do registrado no mesmo período do ano passado. A seguir, no interior de São Paulo, as fábricas de Ibitinga, capital nacional do bordado, aumentam as contratações com a alta das vendas nesta época do ano. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da expectativa de vida do brasileiro que voltou a crescer depois da queda durante a pandemia. Uma prova da importância fundamental da vacina. No geral, a pesquisa do IBGE também mostra que as mulheres continuam vivendo mais do que os homens, só que agora a distância da expectativa de vida entre os dois ficou ainda maior. Os números divulgados hoje são usados para calcular as aposentadorias do regime de previdência do Brasil. Dona Nelly tem energia para dar e vender. Malha, se cuida e não brinca com a saúde. Tem 83 anos, teve Covid no início da pandemia e hoje já tomou as 5 doses da vacina contra a doença. Acho muito importante, que é para não voltar, né, minha filha? Foi uma época muito ruim, muito ruim. Eu, como mais velha, sei o que passei, a gente isolada, sem ver ninguém, sem ver filhos, sem ver netos. É muito ruim. Então, vamos evitar isso? Vamos tomar a vacina. Só a vacina vai resolver.
Uma pesquisa do IBGE comprova pela primeira vez o quanto a pandemia afetou o perfil demográfico do país. Foram mais de 700 mil mortes e a expectativa de vida do brasileiro caiu. Esses números voltaram a subir no ano passado com o sucesso da vacinação, mas ainda não chegaram no patamar antes da pandemia. Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha a expectativa de viver, em média, pouco mais de 76 anos. Veio a pandemia e o número caiu em 2020. Chegou a 72,8 em 2021. Em 2022, a expectativa de vida do brasileiro subiu para mais de 75 anos. Para os homens, 72 anos e para as mulheres, 79 anos. Quando acontece uma crise de mortalidade, como foi nos anos pandêmicos, devido ao Covid, 2020, 2021, 2022, você tem um excesso muito grande de mortes, uma população que pouco mudou. É aí que você consegue ver, na esperança de vida, o reflexo desse aumento de mortes. A pesquisa Tábua da Mortalidade também mostra a evolução da expectativa de vida no Brasil. Em 1940, a população vivia, em média, cerca de 45 anos. Em 1970, já era mais de 57 anos. 3 décadas depois, em 2000, foi mais de 69. E continuou crescendo, até cair em 2020 e 2021 e voltar a subir no ano passado. Então, a gente consegue verificar a evolução e a melhoria das condições de vida do brasileiro, de saúde do brasileiro. Essa esperança de vida, calculada lá em 1940, tinha um peso muito grande da mortalidade infantil. Então, ao longo do tempo, a gente tem ganhos de redução da mortalidade infantil, redução de mortalidade na infância até 5 anos, mortalidade infantil de 0 a 1. E também redução da mortalidade em todos os anos. O que a gente pode observar dos dados é um ganho nas condições de vida do brasileiro. E, sem dúvida, a gente não pode tirar isso de perspectiva. Muita gente que já está na terceira idade só pensa em viver mais e com qualidade. Eu acho que 50 anos era considerado um velho. Hoje, não. 60 anos é que é o idoso, que tem a carteira de um idoso, né? Com 60 anos. E a senhora se considera o quê? Eu me considero uma jovem idosa. Agora a gente fala sobre os reflexos das festas de fim de ano na economia. Em Ibitinga, conhecida como a capital do bordado, nacional do bordado, as vendas de fim de ano estão em alta e as fábricas já aumentaram as contratações de funcionários. E para o mês de dezembro, as expectativas são ainda melhores. A fábrica do Seu Osvaldo já está preparada para atender a demanda do comércio com possível aumento das vendas durante o fim de ano. Ele está há 35 anos no ramo de cama, mesa e banho e considera esse um dos melhores períodos para os negócios. Nós esperamos, e está concretizando isso, de 30%, de 20% a 30% a mais, É o que nós estamos esperando e o que está acontecendo. No final de semana vem bastante turista, bastante pessoas da região, vem bastante pessoa de fora, que já quer renovar as coisas de cama de casa, Então, procura nesse momento. E não pense que isso aqui é estampado, não. Esse jogo é todo bordado e tem mais de 400 fios. A empresa precisa justamente estar sempre se adaptando às tendências e inovando nas coleções. Unir tecnologia com trabalhos manuais é o que essa fábrica de enxovais e acessórios infantis tem buscado. São mais de 40 anos no mercado, com vendas no varejo e no atacado. Todos os anos produzem mais de 5.000 tipos de itens, dentro das diversas coleções, e também é possível personalizar. Mas é no Natal que as máquinas não param. No final do ano, existe uma procura muito grande dessa linha de passeio. São itens presenteáveis, como capa de carrinho, ninho, roupinhas, naninhas, além de outros, A fábrica trabalha com mais de 50 colaboradores, mas esse número aumenta nos últimos meses do ano para dar conta de tudo.
mês de dezembro nós já estamos contratando também aqui para todos os setores e existe essa necessidade de estarmos buscando mais mão de obra especializada. Ibitinga é considerada a capital nacional do bordado. Aqui encontramos de tudo dentro do setor. São mais de 300 lojas e mais de 600 fabricantes. E a expectativa é que até o fim do ano a cidade receba mais de 10 mil pessoas. As nossas lojas, elas são muito versáteis, então você encontra cama, mesa, banho, decoração, tapete, enxoval de bebê, para cozinha, com motivos natalinos. Se você quer uma cozinha, uma casa mais clean, uma decoração, então aqui a gente tem de tudo. Hoje é o dia dela e Dia Internacional da Onça Pintada, um dos bichos mais emblemáticos da fauna brasileira. E o Zoológico de São Paulo fez uma atividade educativa para alertar sobre a importância da preservação da onça. A onça é o maior felino das Américas, pode chegar a pesar 90 quilos e medir até 1,85 m, fora a cauda. É um bicho muito importante para o equilíbrio ecológico dos ambientes onde vive. Agora, não é fácil, né, ver a onça em ambiente natural, na Amazônia, no Pantanal ou mesmo aqui na Mata Atlântica. A onça do Zoo de São Paulo é macho, é o Raimundo, mais conhecido como Raimundinho, esse que você vê aí, ó. Chegou aqui em 2012. Lindo! O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.